Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Aline Guerreiro do canal Pedagogia EAD. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo a pedido de vários alunos nos meus grupos de estudos para me falar sobre o estágio curricular obrigatório. Essa disciplina faz parte das disciplinas de vocês, né? E é uma disciplina obrigatória, ou seja, o estágio obrigatório, de fato, ele é obrigatório, a realização dele para que você, aluno, passe de semestre e também para que você feche, né, todas as disciplinas exigidas pelo MEC de estudo. Então, vamos lá. Primeiro, é importante você entender a diferença entre o estágio remunerado e o estágio obrigatório. O estágio remunerado é aquele que você vai receber para realizar ele, enquanto o estágio obrigatório é aquele que faz parte do seu extrato de disciplinas que está na sua grade curricular e é uma exigência do MEC. Então, eu estou aqui no ambiente virtual de uma aluna do 5º semestre e eu vou lá na disciplina de estágio curricular obrigatório 2. Este estágio ele vai ser realizado nas turmas do 1º ao 5º ano, ou seja, nas séries iniciais do ensino fundamental 1. Este é um estágio de pedagogia e nós, pedagogos, estamos habilitados para trabalhar tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais do ensino fundamental 1. O primeiro passo para a realização deste estágio, gente, é você clicar aqui, e baixar a sua carta de apresentação do estágio. Ela já vai estar pronta. Quando você baixar a carta de apresentação do estágio, ela vai ter todos os seus dados. Aí você vai pegar essa carta, você vai levar lá no seu polo e vai pedir para que eles assinem para que você possa estar levando na escola onde você vai realizar o estágio. Nessa carta, ela vai ter um ambientezinho para você escrever a carga horária que compõe o teu estágio. Este estágio tem uma carga horária de 150 horas. Então, você vai escrever lá 150 horas. Aí, você escreveu as 150 horas, levou até a instituição de ensino onde você pretende estagiar, porque essa carta nada mais é para você se apresentar, para mostrar de onde você veio, qual que é a faculdade que você tem vínculo e também para te assegurar de qualquer coisa naquela instituição de ensino onde você vai realizar o seu estágio. Lembre, quando você for levar a sua carta de apresentação, já solicite o seu polo a ficha de cadastro da empresa, ou seja, onde você vai colher os dados que você vai realizar o seu estágio. Eu vou mostrar para vocês aqui a ficha de cadastro da empresa, tá bom? Para vocês. Na ficha de cadastro da empresa, vocês vão colocar o seu nome, o curso, o semestre, a razão social, o nome fantasia da escola, o CNPJ. Vocês vão identificar qual que é o tipo dessa empresa. Ela é estadual, federal, municipal, ela é particular. Vocês vão colocar o endereço, a cidade, o CEP, o estado, o telefone, o responsável pela empresa, que geralmente é o diretor. Vocês vão inserir os dados do supervisor de campo também. Aí, quando vocês preencherem todos esses dados, né? Lembrando que esses dados são preenchidos lá na escola que você vai realizar o seu estágio. Aí você vai preencher esses dados, aí você vai retornar na sua faculdade e vai solicitar que seja feito o cadastro no seu portal, o vínculo dessa escola. Então, quando você lançar essa escola, aí vai aparecer aqui, cadastro de estágio. Vai aparecer esse botãozinho azul. Aí você vai clicar. Aí você vai ver que tem um período de preenchimento de cadastro. No caso, os cadastros têm que ser preenchidos do dia 6 de fevereiro até o dia 7 de abril. E a documentação também, segundo o portal, neste primeiro momento, até o dia 14 de abril. Então, você vai clicar aqui em editar estágio. Você vai verificar se todos os dados da instituição de ensino estão ok. Em seguida, você vai cadastrar o estágio. Aí você vai lançar os dias e os horários e a carga horária em que será realizada. Lembrando que este estágio é de 150 horas, gente. Então, vocês vão pegar as 150 horas. Digamos que você vai realizar um estágio de 100 horas, de 6 horas corrida. Aí você vai pegar 150, vai dividir por 6, que dá 25 dias úteis. Então, nós vamos cadastrar esta aluna
num estágio de 6 horas corridas. Então, ela cadastrou do dia 6 de fevereiro, aí até o dia 15 de março, que dá 25 dias úteis. Aí ela vai cadastrar das 7 da manhã até as 13 horas, que dá 6 horas corridas. Lembrando que o estágio só pode ser cadastrado de segunda a sexta-feira, ok? E não pode cadastrar em feriados. E também você não vai cadastrar ele ultrapassando a sua carga horária permitida pelo MEC. Ou seja, o estágio, gente, não pode ultrapassar 6 horas. Se você é um aluno que realiza, imagine, um estágio remunerado de 2 horas por dia, você só vai poder cadastrar 4. Se você é um aluno que faz um estágio remunerado de 4 horas por dia, você só vai poder cadastrar 2, porque juntando as horas do estágio obrigatório e as do estágio remunerado, não podem ultrapassar as 6 horas, ok? Então, nós cadastramos essa aluna do dia 6 de fevereiro até o dia 15 de março, onde nós respeitamos todos os feriados vigentes. Quais são os feriados que nós respeitamos aqui? Na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, carnaval. Dia 21 de fevereiro também, que é carnaval. E o dia 22, que é a quarta-feira de cinzas. Pera aí, professora, mas na escola que eu vou trabalhar, no calendário, só o feriado é dia 21. Isso é muito importante você verificar na sua instituição. Geralmente, elas emendam os feriados, viu, gente? Então, tenha todo esse cuidado na hora de você realizar o seu cadastro. Colocou aqui os dias e os horários, aí você vai clicar em salvar. Clicamos em salvar, já veio a mensagem aqui aguardando. Então, é o mesmo procedimento do estágio anterior. Vocês vão aguardar liberar aquelas 3 documentações: carta aceite, termo de compromisso e cadastro da empresa. Então, esse é o primeiro passo para a realização do cadastro de vocês. Gente, agora nós vamos entender o que diz o manual do estágio, como que vai funcionar esse estágio, quais são as atividades realizadas dentro e fora do estágio. Lembrando que este estágio vale 10.000 pontos, você deve tirar no mínimo 6.000 pontos para que você passe na disciplina. Lembrando, mais uma vez, que este estágio ele é obrigatório e possui um prazo de entrega. No caso dessa aluna aqui, ela tem até o dia 29 de abril para estar realizando o estágio 2, né, que é séries iniciais do ensino fundamental 1. Então, nós vamos baixar o plano de trabalho deste estágio e vamos verificar quais são as atividades realizadas dentro e fora. Pessoal, neste caso, este é um estágio de pedagogia de 150 horas. Então, nós temos as atividades para serem realizadas. A atividade 1, né, que é uma atividade realizada na escola, que é a visita à escola com a carta de apresentação. É uma atividade que possui 4 horas. Então, você coloca aí a atividade 1, que ela é realizada na escola. Atividade 2, leitura e produção de texto. Essa leitura e produção de texto, ela vale 10 horas e ela é uma atividade realizada em casa. Em seguida, nós vamos ter a atividade 3, análise do projeto político-pedagógico da escola. Essa atividade 3, ela também é realizada na escola. Então, a atividade 3, ela é aonde? Na escola, ela vale 8 horas. Em seguida, nós temos a atividade 4, análise dos materiais didáticos da escola. Ela vale 6 horas. Em seguida, nós temos a atividade 5. Ela vale 4 horas, também realizada na escola. A atividade 6. Ela também é uma atividade que você vai realizar na escola e vale 6 horas, que são os levantamentos dos materiais de apoio específico. Tudo isso eu vou explicar mais detalhadamente na frente para vocês. Atividade 7, que é a análise do processo de implementação da BNCC, ela também é realizada na escola e vale 6 horas. Atividade 8, também realizada na escola e vale 6 horas. Atividade 9, que é onde você vai analisar, né, fazer análise da atuação da equipe pedagógica. Também é realizada na escola e vale 6 horas. A atividade 10, que é a observação e participação em aulas. Gente, muita atenção aqui nessa parte da observação, porque nós temos vários estágios descritos.
Mas o único que é importante para você é esse aqui, ó, de 20 horas, onde você vai fazer o quê? 5 dias de observação. Cada dia você vai entrar em uma sala, né, do ensino fundamental 1. Um dia você entra no primeiro, um dia você entra no segundo, um dia no terceiro, um dia no quarto e um dia no quinto. Essa atividade, ela vale 20 horas e ela é realizada dentro da escola. Em seguida, nós vamos ter a atividade 11. A atividade 11, ela é a elaboração da sua observação. Ela vale 8 horas e ela é realizada em casa. Elaboração do plano de aula. A elaboração do plano de aula, como eu disse, tem várias horas, mas o importante é só o que compete no estágio de pedagogia. Serão 24 horas, tá bom? A atividade 12 será 24 horas e ela é uma atividade realizada em casa, pois é onde você vai planejar aquelas 6 aulas que você vai dar, né, durante cada dia na turma escolhida. Serão 24 horas de aula, porém, esta carga horária de planejamento, ela é somente de 16 horas. Então, essa atividade é realizada em casa. Atividade 13. Apresentação dos planos de aula para o professor. A atividade 13, ela é realizada na escola e ela vai ter uma carga horária de 6 horas. Então, é nessa atividade aqui que você vai trocar uma ideia com o professor, falando sobre os planos e ver se ele está de acordo. Em seguida, nós vamos ter a atividade 14, que é a regência, que também é realizada na escola, onde você vai aplicar 6 planos de aula diferentes em uma turma do ensino fundamental 1. Essa atividade vale 24 horas. Em seguida, nós vamos ter o relato da regência, onde você vai realizar, né, você vai fazer um relato contando como foi a sua regência. Vale 10 horas e é feito em casa. E nós vamos ter a produção do relatório de estágio, que é a atividade 16, que também vale 10 horas e é feita em casa. E a atividade 17, que é a validação do estágio. Então, vocês conseguiram entender esse plano de trabalho? Vocês têm atividades que serão realizadas dentro e fora da escola. As atividades realizadas em casa é a atividade 2, 11, 12, 15 e 16. Atividades realizadas dentro da escola é a atividade 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14. Então, ao fazer essa diferença, como é que eu vou explicar para vocês? Ao dividir esses espaços, tanto dentro quanto fora, você já vai ter noção da carga horária que você vai ficar, tanto dentro da escola quanto em casa. Então, a atividade 2, ela vale 10 horas. A atividade 11 vale 8 horas. A atividade 12 vale 16 horas. E a atividade 15 vale 10 horas. E a atividade 16 vale 10 horas. Então, serão 54 horas realizando as atividades dentro, né? Dentro de casa, na sua casa, fora do espaço escolar. E 96 horas dentro do ambiente escolar. Até aqui vocês compreenderam? Pronto. Em seguida, na continuação do manual, você vai ter todos os tópicos. Vai falar sobre a carta de apresentação, vai falar dos campos de ensino da educação infantil, fundamental, tanto iniciais quanto anos finais. Lembrando, gente, que esse manual, ele fala de todos os estágios, mas você só vai pegar aquilo que remete ao estágio de pedagogia, anos iniciais do ensino fundamental. Então, nós temos aqui a atividade 3, que é a análise do projeto político-pedagógico, onde ele vem nos apresentar um roteiro, lembrando que você vai analisar o projeto político-pedagógico, mas lembrando que o seu estágio é ensino fundamental 1. Atividade 4, ela vem mostrando sobre a análise dos materiais didáticos, né, da escola, da sala de aula onde você vai estar realizando o seu estágio anos iniciais do ensino fundamental 1. A entrevista também realizada com a professora dos anos iniciais do ensino fundamental 1. Em seguida, nós vamos ter a atividade 6, que é os levantamentos de materiais de apoio específicos para as abordagens dos temas contemporâneos e transversais. Lembrando que é tudo do estágio 1, tá, pessoal? Estágio anos iniciais do ensino fundamental 1. Em seguida, nós vamos ter a atividade 7, que também é a análise do processo de implementação. Nós vamos ter um roteiro.
Temos a atividade 8, que também vai possuir um roteiro. Atividade 9 tem um roteiro. Atividade 10. Atividade 11, que fala sobre a produção do relato, né? Das observações. Atividade 12. Atividade 13. Atividade 14. Atividade 15. Atividade 16, que é a produção de todo esse teu relatório. Em seguida, você vai ter o modelo do relatório de estágio. Então, você vai baixar o modelo do relatório de estágio e vai identificar os tópicos do estágio de regência. Quais são os tópicos do estágio de regência? Quando você baixar o modelo, você vai substituir aqui, primeiramente, o nome da sua faculdade, vai inserir o seu curso, o seu nome, você vai escrever aqui qual que é o seu estágio, se é anos iniciais do ensino fundamental, se é educação infantil, enfim. O seu estágio você vai colocar aqui, como é que ele vai ficar. Em seguida, você vai ter o sumário. Nesse sumário, nós temos 23 tópicos, mas você não vai realizar os 23 tópicos. Você só vai realizar os tópicos do estágio do ensino fundamental 1. Nós teremos a introdução, que faz parte tanto do estágio de regência quanto do estágio de gestão. Nessa introdução vai ser onde você vai apresentar o seu trabalho, onde ele foi realizado, a data que foi realizado, por que foi realizado. E a introdução ela tem que ter de meia a uma página. Em seguida, nós vamos ter o relato das leituras obrigatórias. Ai, professor, onde é que eu vou baixar minha leitura obrigatória? Você vai baixar aqui, ó, texto para estágios por cursos. Quem não conseguir baixar, gente, basta se inscrever no meu canal, me mandar um printzinho da inscrição que eu estarei enviando para vocês. Quando vocês clicarem no texto, né, aí vai aparecer, você vai baixar ele, aí você vai clicar e baixar somente o texto referente ao seu estágio, ok? Em seguida, nós vamos ter essa parte aqui, ela é do estágio de regência e estágio de gestão, de 1 página e meia a 2 páginas. Relatórios de análise, né, do projeto político-pedagógico, somente de estágios de regência, 1 página e meia a 2. Teremos relato da análise do plano de trabalho de docente. Esse é para estágio de regência, mas não faz parte do estágio do ensino fundamental 1. Relato da análise dos materiais didáticos da escola. Tem que ser realizado 1 página e meia a 2 páginas. Ele é o componente exclusivo do estágio de regência, anos iniciais do ensino fundamental 1. As propostas das atividades e abordagem dos temas contemporâneos e transversais. Relatos da entrevista. Cada tópico desse, gente, é 1 página e meia a 2. Relato da reunião pedagógica. O conselho de classe não faz parte do estágio de vocês. Relato dos levantamentos de materiais de apoio específicos é do estágio de vocês. Relato do processo de plantação da BNCC também. Relato da análise dos instrumentos avaliativos. Análise da atuação da equipe pedagógica. Relato da observação. Planos de aula. Relato da apresentação do plano de aula. Relato da regência. Relato da análise do regimento escolar não faz parte do estágio de vocês. Entrevista com a equipe diretiva também não. Relato da observação da organização também não faz parte. Ata de reunião também não. Relato da observação da rotina do supervisor também não fará parte. Plano de ação também não faz parte. Relatório da apresentação do plano de ação também não. Validação do relatório de estágio faz parte do estágio de vocês. E as considerações finais e as referências também fazem parte. Gente, esse esboço ele é o esboço que está lá no portal de vocês. Mas eu preparei um esboço exclusivo para os meus alunos, tá bom? Que eu vou disponibilizar para todos aqueles que tiverem assistido este vídeo. Onde já está aqui todos os tópicos que serão inseridos no estágio dos anos iniciais do ensino fundamental. Na introdução, você vai falar, como eu mencionei anteriormente, de meia a 1 página. Você vai apresentar o seu estágio, você vai falar no que você acredita, ressaltando a importância desse estágio, o que esse estágio vem a ser,
Então, eu coloquei já todos esses conectivos aqui para vocês. Em seguida, vai ter um relato das leituras obrigatórias. O relato da leitura obrigatória deste estágio é sobre a interdisciplinariedade com o movimento articulador no processo de ensino-aprendizagem, segundo Juarez da Silva Thiesse. Então, aqui tem que ter também de 1,5 páginas a 2. Então, você vai fazer uma resenha, você vai fazer a leitura do texto e você vai vir comentar aqui as suas ideias que você tirou a partir dessa leitura. Em seguida, vai ter a análise do projeto político-pedagógico da escola, onde você vai fazer toda aquela análise, conforme solicitado, vai usar aquele roteiro que está lá no plano de trabalho e também é de 1,5 páginas a 2 páginas. Em seguida, teremos o relato da análise dos materiais didáticos da escola, onde você também vai utilizar aquele roteiro e é de 1,5 páginas a 2. Relato da entrevista com o professor regente, onde você vai contar que foi realizada a entrevista com o professor regente. Imagine, foi realizada a entrevista com a professora Aline, professora regente do 1º ano do ensino fundamental 1, da escola tal, onde a mesma menciona isso, aquilo, tudo de acordo com aquele roteiro que está no portal de vocês. Em seguida, teremos o relato dos levantamentos de materiais de apoio específicos para a abordagem de temas transversais e contemporâneos, onde você vai falar sobre cada um deles, de 1,5 páginas a 2, conforme o roteiro. Relato do processo de implantação da BNCC da escola, onde você vai falar como é que foi a Base Nacional Comum, aquela implementação, como ela auxiliou os professores do ensino fundamental 1, e também de 1,5 páginas a 2. Em seguida, vai vir um relato da análise dos instrumentos avaliativos utilizados para o professor. Gente, muito cuidado nessa parte. Esse estágio, ele é o estágio do ensino fundamental 1. Então, os processos, os métodos avaliativos são totalmente diferentes do estágio da educação infantil. E é de 1,5 páginas a 2 também. Em seguida, teremos o relato da análise da atuação da equipe pedagógica no acompanhamento das disciplinas, né, do 1º ao 5º ano, dos anos iniciais do ensino fundamental 1. 1,5 páginas a 2. Em seguida, nós vamos ter os relatos de observações, como eu disse para vocês, onde vocês vão fazer as identificações. Vocês vão montar tudo bonitinho, né? Serão 5 relatos. Você vai inserir o nome da escola, a turma observada, a data. Você vai descrever como ocorreu aquela aula durante aquela tarde e qual foi a sua reflexão. Então, isso aqui você vai fazer durante as 5 observações. Então, o primeiro dia você vai observar o 1º aninho, depois o 2º, o 3º, o 4º e o 5º. Então serão 5 relatos diferentes, com 5 descrições de aulas diferentes e 5 reflexões de aulas diferentes. Em seguida, nós vamos ter o quê? Os planos de aula. Então, você observou, né, as salas do ensino fundamental 1 e você escolheu uma sala de aula para aplicar a sua regência. Imagine que você escolheu uma sala do 5º ano, turma A. Aí você vai descrever o nome da escola, quem foi o seu professor regente, o professor estagiário, a disciplina que você vai trabalhar no seu primeiro dia de aula, a turminha, ela é turma A ou B, o período matutino ou vespertino. Qual foi o conteúdo da aula? Você trabalhou consciência fonodióloga? Você trabalhou língua portuguesa? Você trabalhou poesias? Você trabalhou versos? O que você trabalhou durante essa sua aula? Os objetivos gerais e objetivos específicos, metodologia, onde você vai descrever aqui como vai ocorrer, porque é o plano de aula, tá, gente? As suas aulas. Você vai falar os recursos que serão utilizados. Depois você vai falar sobre as atividades, né? A avaliação das atividades e os critérios dessa avaliação. E você vai descrever as referências, que foi aquele material que você utilizou para você realizar o planejamento dessa aula. E tudo isso aqui que eu mencionei para você, você vai utilizar para os seus 5 planos de aula, tá bom? Lembrando que serão os 5 para a mesma turma. 5 não, desculpe, 6 planos de aula para a mesma turma. Em seguida, você vai falar sobre o seu relato, sobre a apresentação dos planos de aula. Porque quando você criar os planos de aula, confeccionar os 6, você vai lá na escola e você vai apresentar esses planos de aula para o professor. Você vai trocar uma ideia com ele, vai perguntar se ele está de acordo com esses planos.
Ele vai te dizer se está de acordo, se quer que você melhore ou não. Ele vai pontuar e o que ele achar interessante. E você vai descrever como foi essa sua apresentação desses planos de aula. Aí sim, após a apresentação dos planos de aula, é que você vai dar a regência e relatar a regência para a gente. Então, você vai fazer os relatos da regência. Então, você vai fazer o relatório de 6 aulas diferentes, onde você vai identificar a escola, a turma, o turno, quantidade de alunos presentes, qual foi o conteúdo, o nome do professor regente. Você vai descrever como foi aquela aula que você deu e você vai fazer uma breve reflexão de como foi a aula ministrada. Então, é isso que você vai fazer em cada relato de regência. Lembrando que são 6 relatos. Em seguida, vai vir o quê? A validação do relatório. Lembra aquela validação que vocês tinham no relatório de estágio anterior? Pois é, então você novamente vai utilizar essa validação. Essa validação, gente, ela tá aqui no seu plano de trabalho, ok? Então você vai ter essa validação aqui, ó, onde você vai inserir, você vai imprimir essa folhazinha linda, maravilhosa, preencher com todos os dados, colher as assinaturas do pessoal da escola e vai anexar no seu trabalho. Aí você vai colocar o acadêmico do curso tal, RA tal, tudo certinho e vai anexar lá no seu estágio. Quando você anexar a validação do relatório, vai vir as considerações finais, onde você vai fazer um fechamento do seu trabalho e vai falar qual foi a importância da realização desse estágio, o que você aprendeu, quais foram as suas concepções. E em seguida, não menos importante, as referências bibliográficas, todo aquele material que você utilizou, que você apoiou para a realização desse trabalho. Bom, essas são as minhas contribuições de hoje para a realização do estágio Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Eu espero que todos tenham gostado. Lembra, curtir, comentar e se inscrever no meu canal. Quem quiser o modelozinho digitável, basta se inscrever aqui no meu canal, me mandar um printzinho da inscrição e me chamar no direct que eu vou estar enviando para vocês. Olha, uma excelente semana para vocês e um super beijo!